Fala galera do canal, vamos focar! Eu sou Edvaldo Nascimento, o seu professor de biologia. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperte o sininho e dá aquele joinha. Minhas redes sociais estão aqui. Me segue no Instagram e me segue no Facebook. A aula de hoje é sobre classificação do reino fungi. Você ficará fera nesse assunto, beleza? Então roda a vinheta e vamos à aula! Vamos focar! Então galera, a gente começa aí com a classificação do reino fungi. E aí a gente percebe que o reino fungi está organizado em 4 filos, seguindo a classificação das categorias taxonômicas: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então o reino fungi está organizado em 4 filos, sendo eles o filo Ascomycota, o filo Phycomycota, o filo Basidiomycota e o filo Deuteromycota. Vale colocar que é exatamente essa classificação que é cobrada pelos principais vestibulares do nosso país. E aí eu vou detalhar cada filo analisando representantes e características. Beleza? Então, os ascomicetos são fungos do filo Ascomycota. Etimologicamente falando, o termo Ascomycota significa tubo e fungo, ou seja, fungos que formam tubos onde as estruturas reprodutivas serão guardadas. Esses fungos, eles produzem seus esporos, também chamados de ascósporos, em esporângios específicos chamados de ascos, em um grupo monofilético de cerca de 32.300 espécies, ao qual pertence inclusive a maioria das formas anamórficas, leveduras e formas linquenizadas. Preste atenção a essa informação, isso é muito importante. Então, são fungos que formam bolores, são fungos que apresentam importância econômica, porque aqui a gente destaca o Saccharomyces cerevisiae, que é um tipo de levedura, uma espécie de levedura muito usada economicamente para a produção de bebidas alcoólicas, principalmente as cervejas. Tá aqui, ó, produção de bebidas alcoólicas e também alimentos como pães e bolos. Produção de drogas como um antibiótico. Então, fungos do gênero Penicillium pertencem ao filo Ascomycota e nós sabemos muito bem que esses fungos do gênero Penicillium eles foram usados lá atrás justamente como elemento base para o processo de produção do primeiro antibiótico do planeta que nós conhecemos por penicilina. Extração de uma substância chamada de LSD, que é a dietilamida ácido lisérgico, que é uma droga psicotrópica, e alguns formam corpo de frutificação, que é uma característica também do filo Ascomycota. Então eu mostro para vocês aqui alguns exemplos de fungos ascomicetos. Por exemplo, esse grupo aqui de fungos que lembra muito um cogumelo, mas lembrando que os cogumelos eles pertencem ao filo Basidiomycota. E aqui se trata de um fungo ascomiceto que também tem como característica a formação de corpos de frutificação, que são essas estruturas aqui que mantêm o contato direto com o solo. Os ascomicetos formam bolores, provocam morfos, está aqui, e também vão atuar aí no processo de decomposição. Então eu percebo aqui bolores presentes em pães e bolores presentes em frutas como a laranja. Um exemplo clássico de um fungo ascomiceto é o fungo do gênero Penicillium, que é um fungo comum, que está presente em residências normalmente, e foi o fungo utilizado nos estudos lá com a penicilina, primeiro antibiótico no planeta, tecnicamente descoberto ou produzido em 1928/1929 por um inglês, por um médico e biomédico inglês chamado Alexander Fleming. Então, filo Phycomycota. Observe bem as características do filo Phycomycota. Vejam, são as formas de fungos conhecidas como bolores ou bolor, ou seja, que causam um mofo ou bolores em certos alimentos. É uma característica. Quando algum alimento está embolorado, chamamos a região do bolor de corpo de frutificação. Presta atenção a essa informação, pois é nesta região que o fungo irá se reproduzir.
São formados por filamentos chamados de hifas, que é por onde o alimento vai ser absorvido. Quando se tem muitas hifas juntas, damos o nome de micélio, que é uma característica de fungos que apresentam a capacidade de formação de bolores. E aí, essa organização do bolor nós vamos chamar de morfós. Então, filo Basidiomycota, ou seja, dentro do filo Basidiomycota, nós vamos encontrar indivíduos que mantêm base com o solo, como, por exemplo, o grupo de fungos mais conhecidos mundialmente falando, que são os cogumelos, onde nós sabemos muito bem que alguns são bastante venenosos, mas alguns também são conhecidos e muito utilizados aí nas culinárias, né, de diversas culturas. Preste atenção a essa informação. O segundo maior registro de fungos pertence ao filo Basidiomycota, com 31.515 espécies de Basidiomycetos registrados. Dentre as espécies popularmente conhecidas estão os cogumelos e os orelhas de pau, mas há aqueles não populares, como por exemplo os fungos gelatinosos, os gasteromycetos, as ferrugens e carvões. Estes dois últimos são patógenos devastadores de plantações. Preste atenção a essa informação. Apresentam importância econômica, tá certo? Alguns cogumelos comestíveis são bem conhecidos, como o shimeji e o shiitake. Outros são bastante tóxicos ou alucinógenos. Então, como eu coloquei para vocês, alguns dos filos Basidiomycetos são alucinógenos e também são tóxicos, tá? São bem venenosos. Os Basidiomycetos possuem grande aparato enzimático, e aí entra o processo de toxicidade, degradando principalmente compostos lignocelulíticos, presente em madeiras, tá? Ou compostos xenobióticos, que são substâncias sintéticas de difícil degradação. Mas é muito importante observar a coloração dos cogumelos, especificamente falando aqui dentro do filo Basidiomycota. Porque, por exemplo, alguns cogumelos, eles são bastante venenosos, como, por exemplo, o Amanita muscaria, que produz uma substância tóxica chamada muscarina, que é efetivamente tóxica. Preste atenção a essa informação. Olha a estrutura corporal de um Basidiomyceto, tá? Especificamente os cogumelos. Tá? Então eu vou encontrar aqui, ó, o chapéu, tá? Vou encontrar o himênio aqui na parte inferior, vou encontrar os anéis que fazem a conexão com a estrutura do cogumelo, a estipe ou pé, cuidado com essa informação, a volva e o micélio, que são estruturas reprodutivas que vão manter contato com o meio, capturando nutrientes para o desenvolvimento aí dos cogumelos. Quanto às características estruturais aí do reino fungi, você vai voltar lá na minha aula de características gerais do reino fungi e você aí irá conseguir compreender as informações gerais com relação aos fungos. Então, filo Deuteromycota, os tão polêmicos deuteromycetos, também chamados de fungos imperfeitos. Observe bem, estudiosos criaram um sistema de classificação para o grupo, referido antigamente como deuteromycetos, deuteromycotina, fungos imperfeitos, fungos assexuais, fungos mitospóricos e entre outras nomenclaturas. Atualmente, filo Deuteromycota, aqueles fungos que são patógenos, principalmente para animais e também nós, seres humanos. O isolamento dos fungos anamórficos é frequente e não se conhecem todas as formas sexuadas. Por isso, eles são tratados como fungos, além de grande importância econômica e ecológica que apresentam. Provocam diversos tipos de doenças, como impinge, frieira, pano branco, algumas doenças sexualmente transmissíveis, como por exemplo a cândida ou candidíase, também conhecida vulgarmente ou empiricamente por sapinho. Então observem aqui as imagens e nós vamos encontrar algumas doenças provocadas por fungos. E existem doenças muito mais graves que são provocadas por fungos. Na minha aula sobre micoses, eu vou evidenciar algumas doenças mais graves provocadas por fungos. É claro que eu não poderia deixar de mostrar a organização ou a classificação dos fungos dentro aí da estrutura filogenética ou da classificação filogenética. Então, observando aqui essa árvore filogenética, eu percebo que a característica mais antiga
é justamente a presença das hifas. Depois eu vou ter o processo de absorção de quitina, que vai atuar no processo de formação da parede celular. Depois a formação de esporos, que vai atuar aí principalmente como característica reprodutiva. Depois eu tenho o processo de absorção e produção de nitrogênio, que vai ser utilizado como reserva bioenergética. Os fungos são indivíduos decompositores e aí eu entro exatamente no processo de separação, ficando os basidiomicetos aqui representando os indivíduos mais atuais com relação aos diversos grupos de fungos, como por exemplo os ascomicetos, os zigomicetos, os quitridiomicetos e assim sucessivamente. Então, muita atenção aqui, porque quando a gente agrupa os vários outros grupos de seres vivos, levando em consideração principalmente os reinos, olha o que eu vou perceber aqui. Eu percebo que as eubactérias elas ficam um pouco mais atrás, são indivíduos mais antigos quanto aos princípios adaptativos. E eu vou perceber aqui, fazendo a representação dos seres vivos mais atuais, o grupo dos animais. E perceba quem está junto aqui dos animais com relação aos outros grupos de seres vivos que são mostrados aqui nessa árvore filogenética, os fungos. Isso acontece principalmente porque os fungos armazenam glicogênio como fonte de bioenergia. E esse processo de armazenamento de glicogênio é uma característica animal. Nós produzimos glicogênio no fígado, justamente como fonte direta de bioenergia, porque o glicogênio nada mais é do que um agregado de moléculas de glicose. E aí, quando a taxa de glicose diminui, esse glicogênio ele vai ser quebrado, liberando glicose livre, ativando o processo bioenergético da estrutura fisiológica aí do corpo do indivíduo, beleza? Então, muita atenção com relação a esta informação, porque os fungos, eles são bem próximos, evolutivamente falando, dos animais, devido a exatamente esta característica que eu falei para vocês. Presta atenção, hashtag não seja um pato morto. Então, galera, essa aula foi sobre classificação dos fungos. Eu tenho certeza que você adorou. Se inscreve no meu canal, aperta o sininho e dá aquele joinha. Me segue nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Beleza? Muito obrigado e até a próxima aula. Vamos focar!